Tá começando mais um Internet Responde por aqui e hoje eu vou responder todas as perguntas que vocês fizeram desde o último programa, desde o último sábado até hoje. Então tem um monte de coisa aqui que eu preciso responder porque vocês me enchem de perguntas e eu acho isso ótimo. Porque todo mundo aprende, inclusive eu, né? Porque eu tenho que fazer um monte de pesquisa, lembrar de um monte de coisa, falar, e eu adoro isso. Então continuem mandando um monte de perguntas, porque é isso que faz esse programa aqui tão legal. Bom, mas antes que eu comece por aqui, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixe sua curtida também, são duas coisas que vão ajudar pra caramba esse canal. Também deixe seu comentário aqui, me fala, faça uma pergunta, ou me ajude a responder alguma pergunta, né? Tem algumas aqui que são difíceis de responder, então me ajuda aí. E também mostre esse vídeo para os seus amigos, né? Assim eles vão saber que aqui tem um programa que responde as perguntas de todo mundo nesse hobby. Então coloca esse link lá no seu grupo de WhatsApp ou de Facebook, alguma coisa desse tipo. E também se torne membro do canal Alterante, porque estão rolando um monte de... Quer dizer, rolaram nessa semana um monte de vendas aí. E sempre que possível a gente vai fazer esse tipo de coisa. Tomara que em breve eu consiga trazer mais coisas legais para todo mundo. E também, claro, né, eu tenho aqui minha parceria com a Insider, que faz essas... Eu estou usando uma camiseta, mas eles têm um monte de coisa, tanto masculino quanto feminino, e são roupas tecnológicas. E o que significa isso? São roupas que são mais práticas, que elas desamassam no corpo, que elas também não ficam com odor forte, que elas duram muito mais, são mais caras, mas elas duram muito mais. E tem um cupomzinho de desconto aqui, que é o Easterhunted, para você comprar no link que tem aqui embaixo na descrição, com 12% de desconto. Vamos ver quais são as perguntas de hoje. E só para avisar, eu tô gravando esse programa na quarta-feira, então todo mundo que mandou perguntas depois da quarta-feira, eu vou responder na semana que vem. Mas o André Carlos Pinheiro, ele perguntou aqui qual a previsão de lançamento das novas miniaturas Premium da Greenlight. Vai ser ainda nesse ano? Ele está perguntando isso porque a Greenlight recentemente informou, né, que eles vão fazer miniaturas mais premium, com mais detalhes, com mais interior melhor, com mais detalhes no motor, acabamento, enfim, né, como as miniaturas premium que a gente tem visto de tantas outras marcas. Eu conversei com a presidente da Greenlight, a gente está montando uma parceria bem legal. Obrigado para a Amy aí que tá me ajudando a fazer isso. E ela me disse que vai ser em 2025, então a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas em breve, quem sabe eu traga mais informações aqui para vocês. O Marcos Henrique Evaristo, ele está perguntando qual que é a minha opinião sobre as miniaturas da Burago. Você acha que é uma boa alternativa de coleção? Sim, a gente, né, sabia que a Maisto e a Burago, elas são do mesmo grupo, né, que é o grupo Maocheong. E a Maisto sempre tinha aquela qualidade um pouco mais inferior, né, na maioria dos produtos deles, que são mais baratos. Mas a Burago tem uma qualidade melhor em escalas maiores. Mas eles estão fazendo agora algumas miniaturas na escala 1:64 que são sensacionais. Eu já mostrei por aqui num vídeo, né? Se você não viu, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo. Eu comprei algumas lá na Ásia, mandei entregar para fazer um vídeo e são sensacionais, assim. Tem algumas que tem partes móveis. É bem legal mesmo, então eu recomendo, mas para o ano que vem provavelmente eles não vão mais poder fazer as miniaturas da Ferrari, né? Então, uma pena, mas vamos ver o que vai acontecer. O Jefferson, ele sempre perguntando por aqui, ele está dizendo que ele viu uma notícia que a Hasbro estaria pensando em comprar a Mattel. Isso é realmente verdade ou só mais uma fake news? Não é fake news não, tá? Mas a notícia está um pouco desatualizada porque é uma notícia que já existe faz tempo. Na verdade não é a Hasbro querendo comprar a Mattel, na verdade é um merge, né? Seria juntar as duas empresas numa só, mas aí incorre um monte de problemas, tal, né? Imagina o tamanho de duas empresas gigantescas fazendo isso, né? Não é uma coisa tão fácil, mas sempre estão aparecendo aí notícias sobre isso. Inclusive eu vou falar sobre a venda da Mattel amanhã no Terrence News. Fica ligado que você vai saber mais. O André Luiz Ferreira, ele é membro do canal, ele está perguntando quais são os Hot Wheels da Art Cars, da série Art Cars, que tem o desenho da letra D. Estou precisando para montar um nome. Ele está perguntando isso porque tem uma subsérie na linha básica que os carros eles representam um estilo de arte. E eles têm na parte de cima, né? Não foram todas as séries, né? Acho que na primeira série, da série Art Cars, não era assim. Tem uma letra, né? Em algum lugar do carro tem uma letra, e aí você juntando todos os carros, você consegue formar uma frase para aquele ano. Mas eu não vou conseguir te mostrar aqui. Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link para o site Hot Wheels Wiki. Tem uma lista com todos os carros que saíram com as suas respectivas letras,
e você vai encontrar lá os que tem com a letra D. O Charlie Borba, ele é membro aqui do canal, ele tá dizendo que a pergunta dessa semana é mais uma fofoca mesmo. Desde que eu conheci o blog, e na sequência o canal, vi sua postura leal e ética de sempre esperar o Moaz e Marzouk mandar as fotos dos lotes novos. Então a dúvida é se vocês já se encontraram pessoalmente e há quanto tempo tem essa parceria. Pois é, o Moaz, ele é meu amigo lá da Malásia e ele recebe os lotes novos da linha básica antes da gente. E aí ele fotografa, ele filma, né? E ele fotografa todas as miniaturas do lote, manda pra mim e eu coloco lá no blog. E isso é uma coisa muito legal. Tem aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você ver todos os lotes desde 2010 que tem lá no blog. Então bem legal isso. E eu só posso ser leal, porque assim, a gente tem uma parceria acho que desde 2016, 2017, alguma coisa assim. Eu não consigo conferir aqui no meu blog, porque meu blog está fora do ar para mim, né? Outras pessoas estão conseguindo acessar, mas para mim ele está fora do ar. Já reclamei lá com o Google para ver o que está acontecendo. Mas de qualquer forma, assim, ele sempre me manda as fotos, ele tem um baita trabalhão. Eu mostro as fotos e recomendo para assistir o canal dele. E isso tem feito o canal dele crescer. Então a gente tem uma baita amizade. Nunca nos vimos pessoalmente, mas a gente se fala sempre. E eu espero um dia ir lá para a Malásia e conhecê-lo, assim como outros amigos que eu tenho por lá também. O Silva de Brasil, ele tá com uma dúvida aqui. Ele queria saber qual que escala que eu indicaria para ter um ônibus que fosse proporcional a um Hot Wheels, já que um ônibus de 1 para 64 não é. Eu estou interessado no ônibus Speed da Greenlight do filme Velocidade Máxima. Ele é 1 para 43. Será que essa seria proporcional? Bom, esse ônibus, né, que é muito legal, eles fizeram, a Greenlight fez, só que na escala 1 para 43, né, o ônibus que aparece no filme Speed, Velocidade Máxima, né, o nome do filme com a Sandra Bullock e o Keanu Reeves, ele vai ficar muito grande, porque 1 para 43 ele é bem maior aí do que uma miniatura na escala 1 para 64, apesar que os Hot Wheels não são exatamente na escala 1 para 64. Eles são do tamanho de 3 polegadas, então pode ser de qualquer tamanho, né? Assim, desde que caiba no blister, mas não é necessariamente na escala 1 para 64. Mas geralmente varia assim de 1 para 60, 1 para 62, 1 para 66, alguma coisa desse tipo nos carros. Então, o que eu mais te indico é realmente um ônibus na escala 1 para 64, que não vai ficar tão fora, ou então os próprios ônibus da BR Classics, que eles são na escala 1 para 87, mas eles não fazem feio com alguns Hot Wheels, né? Tem alguns Hot Wheels que são bem desproporcionais mesmo. Mas vai no da BR Classics que você vai gostar bastante também. O Ron PDF, ele sempre perguntando por aqui, ele está dizendo que eu falei no vídeo que eu tenho conversado e estou envolvido em projetos com a Mattel. A Hot Wheels tem a intenção de fazer minis que abram portas, porta-malas e capô. A Matchbox lançou moving parts bem tímida, só abre uma coisa, mas não todas. Olha, eles têm feito isso, né? Assim, eu tenho, claro, né? Eu tenho uma conversa sempre com a Mattel, ou com alguns intermediários com a Mattel também, e assim, a gente nunca deixou de se falar, na verdade. Mas a Mattel tem feito isso, só que na RLC, né? No Red Line Club, eles sempre têm colocado algumas miniaturas lá, com capô que abre, ou portas que abrem, ou alguma coisa que se mexe, alguma coisa desse tipo. Então, é o máximo que eles têm feito, porque isso daí tem custos. São peças a mais e tudo mais. Na linha básica, esquece que isso não vai ter. Tem uma nova série deles, mas são os carros maiores, na escala 1 para 43, não, 1 para 50, né? Que eles são de você puxar e eles saem correndo, são mais brinquedos. E alguns deles têm partes móveis também, mas fora isso, não vejo eles fazendo nada nesse sentido em breve. O Daniel, meu amigo lá dos Estados Unidos, ele é membro aqui do canal também. Eu tive lá nos Estados Unidos com meu amigo Hudson e a gente encontrou o Daniel, né? A gente não conhecia ele pessoalmente, então foi um prazer estar com ele, a gente ir para os lugares, fazer caçada. Fiz um monte de vídeos dele por aqui. Se você não viu, né, dá uma olhadinha nessa sugestão playlist que você vai conhecer mais o Figura, que é um cara muito legal. Eu tô para ir, eu gostaria muito de ir para aí, quem sabe em breve eu possa ir para aí de novo. Mas ele está perguntando aqui sobre a Mini GT, que além dos chases, ela produz miniaturas com diferenças entre elas, volantes do lado direito e do lado esquerdo. E são produzidas quantas por modelos? Bom, sim, alguns carros eles têm essa preocupação de fazer duas versões do mesmo carro, na verdade do interior. Uma com volantes do lado direito e uma com volantes do lado esquerdo, porque tem países que usam volantes de lados diferentes, né? Por exemplo, no Japão é diferente o volante do lado direito, aqui no Brasil é do lado esquerdo, Hong Kong também, lado direito, Inglaterra, Índia,
enfim, né, uma lista imensa de países é do lado direito. Então eles fazem desse jeito, mas eu não sei qual que é a tiragem, né? Não sei se existe um que é mais raro, um que é menos raro, mas assim, é uma peça do interior, não sei se faz muita diferença também para quem coleciona. O Patrick Mello, ele é membro aqui do canal, ele também sempre fazendo um monte de perguntas e também sempre ajudando nas respostas. Ele está falando aqui sobre a Tomica, que ele encontrou um caminhão com que o cavalo ele não tem marca. Seria uma burlada da Tomica para produzir um modelo sem licença ou isso não seria possível? Já que todos os outros são caminhões, né, são licenciados. Não sei, às vezes ele tem, né, essa jogadinha de fazer um caminhão parecido, mas não é cópia, né? E quem sabe a própria Tomica faça isso também, né? A Hot Wheels sempre faz isso, né? Outras marcas fazem, mas eu acredito que eles possam fazer. Tem sim alguns caminhões deles que não tem marca, uma marca definida, né? Eu já vi alguma coisa, mas geralmente tem, mas eu não sei especificamente esse daí seu, mas se não está aparecendo na base, nem na embalagem, então provavelmente é uma coisa que eles inventaram, só que inspirados em outro caminhão. E ele também está dizendo aqui que apareceu nas estreias de sábado, né, do último sábado, um Nissan Skyline GTR R32 muito semelhante ao modelo que existiu na linha básica desde 1990. Seria um retool ou um novo casting, ou simplesmente meteram ele de tapa-buraco ali? Ou seria uma tendência de relançar modelos de grande sucesso do passado, mas com casting aperfeiçoado? Eu acho que, assim, dificilmente vai ser o mesmo molde do passado, porque eles têm que ficar refazendo. Então, provavelmente eles refizeram um molde novo para ficar uma coisa mais legal e tudo, e relançaram, né? Eles relançaram agora no último sábado essa miniatura, que ficou bem legal, inclusive. E o Nissan Skyline e os Nissans, de uma forma geral, são bem populares. Então, eles têm mesmo que ficar fazendo um monte de versões aí, renovando, porque é uma coisa que vende bastante. O Música Moicano, ele está dizendo que nas fotos da última convenção tinha aparecido fotos de um Supra A70 em vermelho, mas não teve mais informações se ele virar na linha básica ou Premium. Você teria essas informações? Bom, ele apareceu, né, assim, lá na convenção de Atlanta, ele apareceu em vermelho porque ele era um protótipo ainda, mas ele apareceu agora em branco na série Team Transport. E tá bem legal, muita gente elogiando, muita gente curtindo bastante. Então provavelmente ele vai aparecer aí na linha, nas linhas premium daqui para frente. E ele também está perguntando que, ele está dizendo que se tem um período específico de uma miniatura premium sair na linha básica, ou não segue uma ordem. E ele está esperando que esse Supra saia na linha básica em breve. Não tem nenhuma previsão, assim, né? Eles fazem de qualquer jeito, assim, tem uma miniatura premium lá numa série premium, aí ela aparece do nada na série básica, ninguém sabe muito bem o que vai na cabeça deles, qual que vai o planejamento deles. Mas se eles estão lançando agora essa miniatura numa linha premium, eu acho difícil que apareça logo também numa série básica, né? Isso daí, muita gente vai querer comprar esse kit aí do Team Transport justamente por conta dessa miniatura, então não acho que vai aparecer por enquanto lá na linha básica não. O Henrique Santos, ele tá dizendo que ele gosta muito do Mercury Cougar e gostaria de saber um pouco mais sobre a história do carro na Hot Wheels em miniatura. Bom, o Cougar, ele tem uma história interessante, né? Porque o que acontece? Quando começaram a inventar os automóveis lá nos Estados Unidos, apareceram um monte de marcas. A mesma coisa que está acontecendo lá na China, tá? Tem um monte de marcas lá, tem mais de 100 marcas. Fica até difícil você entender que carro é o que quando você anda pelas ruas de lá. E também aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, porque todo mundo queria fazer carros quando começou a produção de carros. E aí um monte de marcas foram para frente, outras não foram. Essas marcas grandes começaram a comprar as marcas pequenas e aí colocaram para dentro, né, dos seus grupos. Então, até a década de 70, 80, 90, várias montadoras americanas tinham várias marcas. Então, assim, por exemplo, a Chevrolet tinha a Cadillac, ainda tem, né? Tinha a Buick, tinha a Pontiac, enfim, e a Ford tinha a Mercury, tinha a Lincoln, enfim, tinha assim, um monte dessas marcas, tinham várias marcas menores embaixo delas. E aí, como eles tinham essas marcas, e na década de 60 começou a popularizar o Muscle Car, então eles começaram a fazer não só a Muscle Car da Ford, como também colocar nas outras. Então, por exemplo, a Mercury, ela entrou nessa, né? Eles pegaram o mesmo chassi, a mesma base do Mustang e fizeram o Mercury Cougar.
né, para ter uma outra opção, para ser não é assim, que não quisesse comprar um Mustang podia comprar um Cougar. E foi um carro muito legal, ele durou por um tempo, né, mas depois ele foi descontinuado, podiam reviver esse carro, mas a Mercury já não existe mais, que eu lembro, não existe mais hoje atualmente. E na Hot Wheels eles têm o Cougar, ele existe desde o comecinho, né, desde 1968. Ele foi um dos 16 carros, um dos Sweet 16 que apareceram em 1968, que foram os primeiros. Então ele já apareceu lá um pouquinho diferente do que era o carro normal, mas desde então ele tem aparecido bastante, claro, né? Ele foi tendo novos modelos, né? Hoje em dia está aparecendo na linha básica desse ano o Mercury Cougar Eliminator, que é a versão top dele, é uma das versões tops do Cougar, mas assim, fora isso, eles fizeram vários Cougars no passado. Eu vou deixar aqui embaixo um link para o site Wiki, Hot Wheels Wiki, que lá tem a listagem de todos os Mercurys para você dar uma olhadinha, para você entender um pouquinho de toda essa saga aí e até poder fazer uma coleção em cima disso. O user aqui, que eu não sei por que o YouTube dá essa embaralhada toda, tá perguntando, tá dizendo que a Hot Wheels é especializada em fazer pistas e carrinhos para elas. Mas qual será o Hot Wheels que é o mais rápido de todos? Pois é, não existe consenso sobre isso, né? Porque existem milhares de Hot Wheels diferentes, então a gente não consegue saber muito bem qual que é o mais veloz, né? Teria que pegar todos eles e colocar numa pista pra gente ver. Mas assim, a dica que eu te dou é que os mais velozes, eles têm base de metal e geralmente o corpo de plástico, porque aí o centro de gravidade fica mais baixo e ele acaba tendo uma velocidade maior. E também os carros com os eixos de níquel, né, que eles faziam no passado, né? Os primeiros Hot Wheels tinham eixo de níquel, que era para dar mais velocidade ainda, para deslizar melhor. E hoje em dia não tem outro material que eu esqueci agora, mas de qualquer forma eles também são rápidos, eles sempre fazem questão de ter carros mais rápidos do que a concorrência, se bem que a concorrência não está muito preocupada com esse tipo de coisa, né? E também eles fizeram no passado algumas rodas especiais mais rápidas, mais leves, de plástico, mais furadinhas e tudo para ter uma velocidade maior. Então fica difícil a gente dizer, mas seguindo essas regras aí que eu te falei, você vai ver que tem alguns que são bem rápidos. O Rafael Sabioni, ele está perguntando se existe a possibilidade das miniaturas serem classificadas como itens pessoais ou de coleção vindo, né, do exterior, né, como ele comentou aqui. Ou dependendo de quantas miniaturas você estiver carregando na mala, pode ser taxado na alfândega. Bom, isso é uma coisa que, assim, é difícil da gente saber, né, porque vai muito da cabeça do fiscal que vai estar de plantão o dia que você chegar de viagem. Mas, geralmente, assim, o que a gente entende de conversar com as pessoas é que alguns deles têm um entendimento de ver que aquelas miniaturas podem ser sim para o seu uso pessoal, né? Se você mostrar para o fiscal que, olha, aqui está no meu Instagram, eu coleciono, está aqui as fotos da minha coleção e tudo mais, ele talvez entenda isso e, assim, vai ser difícil para ele pegar miniatura por miniatura, ficar conferindo qual que é o preço de cada uma, para ver se vai taxar ou não, né? Até $1.000 você pode trazer coisas na sua mala. O que eles podem, assim, ficar um pouco mais reticentes é que se você trouxer vários do mesmo, né, várias miniaturas do mesmo carro, eles podem entender que aquilo lá é para venda, né? Então isso daí configura um comércio ilegal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não tive problemas de trazer miniaturas nas malas e uma coisa que eu fazia era nas malas, né, que tinham as miniaturas, eu colocava sempre meu cartão de visita e uma cartinha em inglês e português falando, olha, eu sou colecionador, sou um influenciador, eu comprei algumas miniaturas na minha viagem, só para minha coleção pessoal, tá aqui o meu site, meu Instagram e tudo para você conferir, para ver que eu tô falando sério. Então eu acho assim, mas eu particularmente nunca tive nenhum problema com isso. O mundo das miniaturas do meu amigo Cláudio, e se você não conhece o YouTube dele, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você conhecer, porque é muito legal. O Cláudio é um cara que ele se especializou em pegar e falar todos os detalhes de cada miniatura. Ele vai a fundo, muito mais do que eu, e ele sabe muito mais do que eu em vários carros, vários modelos. E, cara, ali no canal dele tem uma fonte de informação muito grande. Se inscreva lá e curta e vai assistindo os vídeos dele, porque vale muito a pena o trabalho que esse cara faz. Parabéns pro Cláudio. E ele está perguntando como que faz para impedir o surgimento de bolhas na pintura das minis. Reparei que algumas minis que estavam na embalagem deram bolhas na carroceria. Eu conversei com meu amigo Maurício Nunes, que ele é engenheiro químico aposentado, mas ele sabe tudo, né, sobre miniaturas e sobre química, e ele estava me falando o seguinte,
que não dá para fazer nada, porque se tem bolhas ou se está surgindo bolhas, é um problema que se originou na pintura do carro. Ou ele não estava limpo o suficiente, ou a tinta não era boa o suficiente, tinha alguma falha ali, alguma coisa, alguma impureza, que aí possibilitou o surgimento de bolhas. Então, quando começar a aparecer, não tem muito o que fazer. Parece que teve um lote recente aí da Hot Wheels que deu muito problema. Eu até fiz um vídeo aqui recente falando sobre isso, que descascava a pintura inteira, mas deve ter sido um problema bem localizado mesmo. O Leonardo Brito, ele sempre perguntando por aqui, ele está perguntando quais foram todos os lançamentos dos carros dourados da Hot Wheels que a Mattel dava de graça ou ainda dá em outros países. Não é de graça, né? Eles sempre têm alguma promoção atrelada a isso, inclusive teve aqui no Brasil por um tempo. Mas foram muitos, né? E continuam lançando isso. Eu vou te deixar aqui embaixo um link para a página do Hot Wheels Week, né? Eu sempre estou falando desse site porque realmente ele é bem completo. E aí você vai ver todos os carros que foram lançados desde o começo até agora dessa série aí, que os carros são pintados em dourado. O Daniel Filho, ele está perguntando se há previsão de quando a Hot Wheels vai lançar o Chevrolet Cruze da primeira geração e por que a Greenlight não produz mais. Esse Cruze, ele foi feito, na verdade, com uma parceria aqui com a California Toys, porque era um carro que tinha abundância aqui no Brasil, e aí, na época, eles fizeram essa parceria com a Greenlight e eles fizeram bastante desses Cruzes, inclusive do táxi lá do Rio de Janeiro, né? Eu não lembro se eles fizeram algumas outras coisas, mas chegaram a sair na época algumas variações de cores desse carro, só que não é um carro muito popular, né? Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. É apenas mais um carro e eu acho que não popularizou, acabou não vendendo tanto lá nos Estados Unidos, nem aqui também, e acho que meio que eles desencanaram disso. Eu não sei se eles vão fazer isso e a Hot Wheels muito menos vai fazer alguma coisa com esse carro, porque ele, assim, não é o perfil de carro que a Hot Wheels faria uma miniatura. O Marcelo Celo, ele disse que ele notou que na linha básica da Hot Wheels existe o Impala 59 e o Bel Air 59. No entanto, o Bel Air 59 tem uma qualidade de acabamento muito inferior ao do Impala 59. Existem outras marcas que fizeram o Bel Air 59 em 1 para 64, o Bel Air 59 da Hot Wheels parece que foi feito com o final dos moldes do Impala. É quase isso, né? Porque, na verdade, os Impalas e os Bel Airs, eles são o mesmo carro, só que com outro acabamento diferente, né? Então é por isso que existe essa diferença entre os dois carros. Mas o que aconteceu é que a Hot Wheels tinha lá no passado o 59 Impala, e aí eles fizeram algumas alteraçõezinhas lá para fazer o Impala, o 59 Bel Air, e agora, recentemente, eles mudaram o molde e eles têm feito direto 59 Impala e deram uma melhorada no molde, né? Ficou bem melhor do que antes. Mas, assim, acho que o 59 Bel Air, acho que eles nem fazem mais. Acho que é só o 59 Impala que eles colocaram numa série, numa minissérie, né? Chamado de Bel Airs, né? Mas ele é um Impala. Então, agora, quem faz de outras nessa mesma escala, eu sei que a Maisto faz, né? Ele tem um Bel Air bem bonito, inclusive, né? Ou acho que é Impala, acho que é Impala. E também a Auto World, acho que ela tem uma perua, e a Matchbox também tem uma perua desse Impala, mas assim, de sedã, acho que poucos fizeram, além da Hot Wheels. O Eliseu Rodrigues, ele inclusive já mostrou a coleção aqui no React de Coleções. Ele está dizendo que ele adora as miniaturas da linha básica dos anos 2003 e 2006. Principalmente aquelas da cartela da cor azul. Na minha opinião, foi uma época de ouro, pois muitas delas viraram ícones e raras, visto a qualidade e a criatividade. As atuais, para mim, não têm mais esse encanto. Qual que é a sua opinião? Bom, eu não gosto dessa época, eu acho que foi uma época muito tumultuada, né? Eles fizeram muitas miniaturas muito esquisitas, né? Eles atiraram para vários lados, mas claro, eles fizeram várias miniaturas bem legais, aí, que eram réplicas de carros reais, e também alguns que eram também que não existiam no mundo real, né, como o Bunny Shaker, né, ele apareceu nessa época aí que você citou. Mas eu prefiro os de atualmente. Eu acho que a qualidade naquela época não era tão boa, né, dado o maquinário que eles tinham, dada a produção que eles tinham, não era tão boa como hoje, né, na minha opinião. Então, a minha opinião. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente poderia fazer aqui um desafio da semana e todo mundo poderia responder essa pergunta, né? Se acha mais legal os Hot Wheels mais novos, mais recentes ou os Hot Wheels mais antigos. Vamos ver o que vai dar isso. Acho que vai ser bem legal. E ele também queria saber se eu curti o Hawk do Batmóvel criado por ele. Claro que eu curti, cara. Você me deu lá, foi muito legal eu ter te encontrado lá no Salão da EQS. Tem até uma dedicatória aqui, né? E eu sei que você gosta muito de Batmóveis e acho que esse daqui ficou muito criativo, muito legal.
Gostei dessa ideia aqui dele aberto, tudo, muito legal, cara. Muito obrigado pelo presente. O Mr. Claudemir, ele tá perguntando se existe alguma marca de miniaturas que fabrique majoritariamente motocicletas. A Hot Wheels é meio escassa e eu sei que a Maisto faz umas motos maiores. Olha, que fabrique só miniaturas de motos, eu não sei. Eu sei que, assim, alguém me falou uma época atrás aí, eu acho que foi meu amigo Ricardo lá de Belo Horizonte, ele falou que tinha uma marca que fazia algumas miniaturas incríveis de motos, mas eu não lembro agora. Então, se alguém souber responder, deixa o comentário aqui embaixo, que aí todo mundo vai ficar mais informado. Mas, assim, a Maisto faz, né? Só que não é que são uma escalas maiores, né? Eles fazem grandes porque moto é pequena, né? Então, se eles vão fazer uma moto na escala 1 para 64, é muito pequena. Então, eles têm que fazer um para 50, um para 18, alguma coisa assim, para ficar num tamanho mais interessante. Mas, e a Hot Wheels faz, assim, aquelas coisas mas que nem são na escala 1 para 64. Mas se alguém souber, deixa aí um recado aqui embaixo. O meu amigo Paulo Magalhães, lá de Portugal, ele é membro aqui do canal, obrigado, cara. Ele tá fazendo uma pergunta aqui sobre que as cartelas, né, de Hot Wheels agora vêm com aquele logo lá do Let's Race, e muitas vezes a miniatura que aparece, que tem na cartela, né, na embalagem, não é uma miniatura que aparece no desenho de animação Let's Race que tem no Netflix. E por que disso, né? Porque é uma propaganda, né? Eles estão investindo bastante nessa série de animação aí da Hot Wheels, então eles estão fazendo propagandas em várias das embalagens, e eles sempre pegam pelo menos aí as embalagens que são de carros não licenciados, para não dar nenhum problema e nada assim. Mas é só propaganda mesmo. O Fat Orange Cat Garage, muito legal esse nome, ele está perguntando se a California Toys já cogitou importar a Tomica, já que eles importam majoretes que são miniaturas de qualidades parecidas. E se for positivo, por qual motivo não deu certo? Ou se ainda negociam? A gente falou disso acho que uns 2 programas atrás, né? O problema com a Tomica é que as taxas de exportação lá do Japão são meio complicadas, né? Assim, não é uma coisa muito simples e chegariam aqui no Brasil com uma taxação grande, inclusive lá fora, tá? Assim, tudo que chega para a California Toys é uma taxação grande, mas não importa de onde está vindo. Agora, lá do Japão tem uma taxação um pouco diferente, não sei porquê. E chegaria aqui, uma miniatura básica da Tomica, chegaria por um valor alto, né? Bem mais alto do que um Hot Wheels, talvez mais caro até que uma Majorette. E são geralmente miniaturas que não têm assim, muito apelo para nós brasileiros, porque são miniaturas de carros japoneses, né? Tem um ou outro que são carros internacionais e tudo mais, mas a grande maioria é de carros japoneses. Então, assim, não venderia muito por aqui. Então, uma pena, eu também amo Tomica, adoraria ter Tomica por aqui, mas não funciona aqui, não funcionou nos Estados Unidos, infelizmente, também a Tomica não funcionaria por aqui também. O Vini Superminis, ele está perguntando se será que o pessoal do Fast and Furious sabem o quanto as miniaturas dos carros deles são tão cobiçadas ao redor do planeta? Será que tantos atores como quem criou o filme têm noção disso? Bom, eles ganham, né, os criadores do filme, né, da saga aí de filmes de Velozes e Furiosos, eles ganham muito com os royalties por eles venderem o licenciamento dessa marca, que é uma marca muito querida mesmo. Mas eu não sei se especificamente eles sabem sobre as miniaturas. Eu já vi um vídeo uma vez do Vin Diesel fazendo vídeos com as miniaturas da Jada, né, que são um pouco maiores e tudo, mas nunca mais vi ninguém falando nada disso. Deve ser tanto produto que tem relacionado a eles que eles nem ligam para isso, né, só vêem o dinheiro entrando na conta. Que maravilha. O Lucas Almada, ele está perguntando aqui se teria possibilidade, né, da Hot Wheels produzir algumas miniaturas de jogos de videogame, como por exemplo Need for Speed, MotorStorm e Twisted Metal. O que você acha dessa ideia? Eu acho ótimo, mas aí falta combinar com eles e terem a licença desses jogos, né? Os jogos, assim, só quando eles têm mesmo, né, uma necessidade lá, um grande contrato para eles fazerem alguma miniatura de algum jogo, né, uma parceria, aí eles vão fazer, senão eles não vão fazer assim de graça, né? Então eles precisariam ter esse interesse de fazer, né? Não sei se tem interesse também, não sei se é o tipo de público que eles querem atingir. O Jefferson também sempre perguntando por aqui, ele está me perguntando por que até agora não saiu nenhum Camaro na Mini GT. Eu já respondi essa pergunta um montão de vezes, né? A gente não sabe, né? Isso pode ser uma questão de posicionamento da marca, que eles sempre têm feito carros mais asiáticos, né? Agora eles estão fazendo carros mais ocidentais também. Não sei se é alguma coisa que eles têm interesse de chegar a fazer um Camaro, porque é um carro muito popular lá nos Estados Unidos, não é tanto na Ásia. O maior mercado deles está na Ásia, então não sei se
faz muito sentido para eles, e também vai ver que eles acham que já tem Camaros demais aí da Hot Wheels. E o louco Forza Mac, ele tá dizendo que o Langley foi ao salão, o John Lambert, né, que é o dono do Langley Group. Você teve a chance de pegar um autógrafo dele? Não, eu não encontrei com ele e também jamais pegaria um autógrafo dele. Bom, essas foram as perguntas dessa semana por aqui, e agora eu fico esperando suas perguntas aqui para eu responder no próximo sábado, e aí eu vou tirando a dúvida de todo mundo e a todos nós vamos aprendendo cada vez mais. Tem vídeo novo por aqui todos os dias às 7 da noite, não perca nenhum. A gente se vê por lá então. Valeu!